Bem-vindos a mais um Rimas da Carol. O troço não para. E pessoal, sem muitas delongas, eu vou tentar ir direto ao ponto, porque eu tenho um objetivo bem específico com a rima de hoje, que é ser um complemento da última rima. Então, para quem assistiu a última rima, né, ficou óbvio e notório que o assunto se tratava da ayahuasca e principalmente sobre a minha experiência com a ayahuasca. E o que acontece? Eu já sou uma pessoa muito emocionada e com a ayahuasca eu sou mais emocionada ainda. Então, aquela rima foi muito emocionada, falando da minha experiência com a ayahuasca. Só que depois que eu gravei a rima, alguns dias depois, eu comecei a ficar um pouco encasquetada porque eu digo, bah, eu falei emocionadíssima da minha experiência, mas eu sei que tem pessoas que não têm exatamente aquela experiência e, em geral, no que tange o assunto da ayahuasca, muitos esclarecimentos e muitos detalhes e cuidados são necessários. E aí eu fiquei pensando, eu digo, putz, eu não vou poder fazer só aquela rima, eu vou ter que fazer o serviço completo. Eu vou ter que dar alguns esclarecimentos, porque eu não sei quem está assistindo aqui o canal, é público. E aí, dependendo de onde isso chega, se a pessoa não tem alguns cuidados, eu posso ficar responsável por influenciar de forma negativa. E é tudo que eu não quero, pessoal. Eu só quero poder influenciar com as melhores coisas possíveis, com as melhores intenções. Então, gente, eu vou tomar a liberdade de tentar rapidamente pontuar alguns esclarecimentos sobre esse universo gigantesco e lindo da ayahuasca. E, por favor, não me interpretem mal, porque eu não vou fazer isso de um lugar, num papel de quem é autoridade no assunto. Jamais. Eu sou uma aprendiz, eu sou uma caminhante e uma grande fã, né, dessa medicina. Então, tudo que eu vou trazer aqui para vocês é, na verdade, um pouco do que eu sei, da minha experiência, das conversas que eu tenho e jamais, jamais querendo bancar aqui autoridade no assunto. Por favor, tá? Acho que vocês entenderam bem, então, a minha mensagem. Anotei aqui alguns pontos, que são os pontos que eu quero tocar, para não me perder demais e tentar pelo menos falar aquilo que eu considerei talvez o básico, tá certo? Então, primeira questão, gente. A ayahuasca, ela é legalizada no Brasil, regulamentada, inclusive pelo CONAD, para fins religiosos, ritualísticos. Então não é panaceia. Não toma ayahuasca de qualquer jeito, em qualquer lugar, a qualquer hora, para qualquer pessoa. Não, muito cuidado, muita seriedade na forma de conduzir tudo isso. Tá? No Peru, inclusive, também é regulamentada, obviamente, porque também é originária de lá, mas lá, diferente do Brasil, é regulamentada para fins terapêuticos. No Brasil, por enquanto, ainda não, é para fins religiosos. Segundo ponto, pessoal, a ayahuasca não é algo para recreação, não é recreativo, não é leleô, não é, nunca foi, nunca será, nunca deverá ser, tá? É muito sério. É muito sério. Requer toda uma preparação, requer que a pessoa realmente queira. E se alguém toma de forma recreativa, pode se dar mal. É aí que muitas vezes também podem entrar algumas das experiências negativas, não apenas, tá? Porque a ayahuasca é para trabalhar questões pessoais, questões internas. Não tem como fugir disso, entendeu? Então, se alguém vai para ayahuasca só para leleô e não tá afim de olhar para si, pode não ser legal. Entende o que eu tô querendo dizer? Espero que sim. Não é para alucinar, não é coisa de doidão, pelo contrário, a gente tem uma clareza das coisas como nunca na vida, tá? Então, assim, não é nada ilusório, não é nada passageiro, é muito real o que acontece lá e que a gente tenta levar para as nossas vidas, né? Então, na verdade, poderia se resumir a um processo de autoanálise, é uma espécie de terapia. Eu não sou a única a dizer isso, inclusive Maite Proença e outras pessoas, né? É tipo como se a gente pudesse resumir anos de terapia numa sessão, sem desmerecer as terapias, até porque eu sou psicóloga. Inclusive, se serve para alguma coisa isso, eu tô falando também como psicóloga, tá certo? E uma coisa interessante de vocês saberem, para quem não conhece, claro, né, gente, é que assim, como tudo na vida, é um mundo muito diverso. Então, falar de ayahuasca pode ser falar de muitas coisas, no que tange principalmente as ritualísticas, porque tem diferentes grupos.
que podem ser completamente diferentes em termos do que oferecem de experiência, de estrutura, de formatação. Entende? Sei lá, vamos pegar o exemplo da meditação. Pô, não tem vários tipos de meditação? Sentada, andando, em movimento, com vocalização, sem vocalização. Não tem 1000 tipos de yoga cada vez mais. E geralmente, pô, tem aquele yoga que eu gosto, tem aquele que, pois é, não gosto tanto. Tem aquele grupo lá que eu adoro ir para fazer yoga, tem aquele grupo que, pô, não me cativa tanto. Tem religião. Quantos 1000 tipos de religião tem mesmo dentro de uma? Quer dizer, vamos pegar aí o, sei lá, o catolicismo, que seja a nossa maior até hoje, né? Cada igreja é uma igreja, cada padre é um padre. A gente sabe, cada papa é um papa. A mesma coisa na ayahuasca, mesmíssima. Tem de todos os tipos, para todos os gostos. Então, pessoal, tem que conhecer de antemão, mais ou menos, qual é a proposta daquele grupo que tu tá pensando em ir. Porque pode ser que aquele não seja o que mais combina com o teu estilo. Tá entendendo? Que na rima eu vou tentar falar um pouquinho deles, claro que brevemente. Então, pode ter música ao vivo, pode ter música mecânica, pode ter alguns que não tem música, que é só no falatório, pode ter uns que tu é meio que obrigado, digamos assim, a fazer a ritualística do bailado, a dançar, tem alguns que tu não pode nem deitar, tem uns que tu pode deitar, enfim, tem para todos os gostos. Tem fogueira, sem fogueira, tá entendendo? Tem, às vezes a vestimenta pode mudar de um para outro. Então, pessoal, tem que cuidar, tem que conhecer um pouco mais para ver exatamente se está indo naquele que é o mais adequado. E eu acho que sempre é válido a pessoa cuidar para conversar com uma pessoa que ela confia, que ela conhece. Se puder ir a primeira vez com algum conhecido, ótimo, tá certo? O contexto, né, na questão da ayahuasca, em geral os contextos sempre impactam, né, na experiência, mas a gente pode dizer que na ayahuasca isso é especialmente relevante. O contexto vai fazer muita diferença, tá certo? Inclusive, tem grupos que é aberto, que se trabalha a mediunidade, porque a ayahuasca pode ativar, digamos assim, a mediunidade em quem já sabe que tem e até mesmo em pessoas que não sabem que tem. Tá? E alguns grupos dão espaço para isso, outros não. Então tem tudo isso. E a pessoa que daqui a pouco nem sabe que tem mediunidade e que porventura com a experiência da ayahuasca isso aflore, tem que ver se a pessoa está preparada para isso. Então vocês estão entendendo que não é simples, por isso que requer muito cuidado. E não, nada disso do que eu falei tem relação com ser doidão e leleô, vocês estão entendendo? São coisas sérias. Enfim, desculpa, gente, estou tentando ser bem enfática porque é complicado o que rola de fantasia, de informação errada e de experiências, às vezes, que podiam ter sido evitadas no âmbito aí da ayahuasca. Outro detalhe importante que as pessoas precisam cuidar é a interação medicamentosa. Dependendo do remédio que a pessoa toma, especialmente psiquiátrico, pode dar alguma interação que não é, digamos, a mais adequada, a mais propícia, assim, né? A mais produtiva, tá certo? Então sempre tem que conversar antes com a pessoa que conduz as cerimônias, tem que ser sincero na hora de responder as triagens, os questionários que geralmente os lugares pedem para as pessoas responderem, tá? Por exemplo, também pessoas que de repente têm algum sintoma psicótico, alguma condição psiquiátrica do tipo mais psicótica, são pessoas que deveriam sim cuidar muito, talvez até evitar, porque a ayahuasca nesses casos pode sim ser um disparador, né, para agravar esses sintomas. Mas notem, não é a ayahuasca nesse caso exatamente o problema, é que a pessoa já tem uma suscetibilidade. Esses sintomas podem ser agravados vendo determinado tipo de filme violento na TV, tomando determinada dose de café, tomando álcool que está aí inserido na mesinha da casa de todo mundo. Então, né, esses cuidados são necessários e pronto. Um último, assim, chegando ao fim, relato pessoal, tá? Por exemplo, para mim, eu cuido muito a questão da quantidade. Para mim, quantidade é uma questão. Eu não gosto de tomar muito, porque eu não preciso tomar tanto. Tem lugares que servem mais, tem lugares que servem menos, tem lugares que dão liberdade pra gente dizer, olha, eu quero um pouco menos. E algumas pessoas precisam um pouco mais, porque demora para fazer o efeito fica muito brando. Então, tudo isso, de repente, dá para também observar e cuidar, especialmente com a experiência.
E claro, eu brinco assim que deveria ter, talvez até exista, uma espécie de manual de etiqueta de quem participa de cerimônia de ayahuasca, porque tem toda uma maneira de se comportar também nesses rituais e como as pessoas se comportam também vai acabar influenciando nessa questão do contexto que por si só já influencia na experiência, tá? Porque o que acontece, pessoal? A ayahuasca, ela é um tipo de expansora. Então, quando é bom, ela expande o que é bom. Quando é ruim, ela expande o que é ruim. Tá entendendo? Captou? Então, todo cuidado é pouco. Por isso que o ambiente tem que estar bem harmonizado, as pessoas têm que estar bem instruídas, quem conduz tem que estar muito seguro do que está fazendo. Tá entendendo? E por aí afora. E um último detalhe que eu queria dizer, que não menos importante, é que não precisa, é comum as pessoas dizerem, ah, eu quero, mas eu tenho medo. Normal, normal, mas eu acho que a gente pode refrasear, né? Recontextualizar essa frase, esse sentimento. Não precisa ter medo, basta ter respeito. Tem que respeitar a força, tem que querer muito, tem que ir porque quer, tem que se informar um pouco, se preparar e tem que ir com respeito, com humildade, com respeito, tá? Não precisa ter medo, levando tudo isso em consideração que eu acabei de dizer. Então, pessoal, moral da história é algo muito sério, é muito profundo. De novo, não é leleoa, tá? E, bom, né, eu espero que eu tenha conseguido, assim, um pouco esclarecer. E, claro, para isso, eu acabei fazendo mais uma rima. Então, diferente da outra rima, isso em geral com relação às minhas rimas, tem rima que vem na completa inspiração, do tipo, uau, rolou, veio uma rima, e tem rimas, que é bastante o meu estilo também, em que eu faço uma espécie de um estudo e eu crio mesmo a rima, tá entendendo? Eu penso a rima. Claro, com bastante inspiração, mas né, tem um processo assim mais elaborativo mesmo. Então a primeira rima da ayahuasca ficou 100% na base da inspiração e da intuição, né? Ela veio, praticamente eu pari a rima, e essa aqui já faz parte desse hall de rimas que tem mais elaboração, tem mais conteúdo técnico, tá? E ela é longa, gente, então desculpa que esse vídeo tá grande, eu sei, mas é para quem tá interessado, ok? Sem problemas aí para quem não tá tendo paciência de ouvir até o final, e enfim. Então vamos lá, pessoal, eu vou ler essa rima para vocês com muito carinho, e eu espero que faça sentido as coisas que eu tô dizendo, fora tudo que eu já falei. Então, ayahuasca, explicando um pouco mais. Ayahuasca dai-me agé vegetal, todos nomes de uma mesma planta ancestral. Seu uso está atrelado à grande diversidade cultural, um sacramento de diversas tradições de alicerce espiritual, que a consagram para permitir o contato com o transcendental. A planta é uma perfeita combinação de propriedades que garantem e favorecem a sua ação, uma alquimia geradora de força e miração. Um sofisticado mecanismo farmacológico que desencadeia um revelador processo psicológico. O cipó é o princípio masculino, a folha dá o toque feminino. O cipó, também chamado de mariri ou jagube, fortalece para que o obstáculo não nos derrube. A folha é a chacrona, também tem o título de rainha, uma encantadora e charmosa madrinha. Apesar de ser chamado de chá, o líquido não vem de uma infusão. É preciso cozimento prolongado através da decocção. Presente na folha, DMT é um dos seus principais componentes químicos, combustível para a produção de conteúdos anímicos. É uma molécula derivada do aminoácido triptofano, que saibam vocês, já está presente no corpo humano. Mas a mágica acontece em função de um detalhe, o segredo para que o efeito do chá não falhe. O DMT, na verdade, só é absorvido e metabolizado porque o cipó inibe uma enzima que outrora teria o degradado. Feminino e masculino se fundem em um todo integrado, e eis que surge a materialização da união com o sagrado. Sabedoria indígena que culminou neste achado, descoberta que deixa qualquer um abismado. Quem experimenta se sente coroado.
A mística da folha e do cipó já fala por si só, nos mostra que somos como poeira e pó, mas não menos importantes, somos peça do dominó, cuja origem é infinitamente mais antiga que a mais antiga tataravó. Mas voltando ao DMT e seus efeitos, estes podem se manifestar de diferentes jeitos. Para quem não conhece, pode ser motivo de muitos preconceitos. Já os que experimentam geralmente ficam muito satisfeitos. Depois que o DMT entra no sistema circulatório, chega até o cérebro e seu efeito começa a ser notório. Mas atenção, isto não se resume a um barato transitório, não é algo que se classifique como ilusório. Pelo contrário, é a voz da consciência que emerge desta experiência, uma voz que não aceita surdez, a consciência despida, a verdade em sua nudez. Ouvimos o clamor da sabedoria com extrema nitidez, um holofote de lucidez que ilumina e clareia nossa sensatez. É uma viagem interna em que somos a nossa própria lanterna. Por isso, a ayahuasca não é alucinógena, é uma substância enteógena. Não é para quem busca a resposta em fonte exógena. A revelação é de dentro para fora, é endógena. Portanto, quando temos mirações, essas não são alucinações, tampouco um simples subproduto de distorcidas senso-percepções. São precisas informações que realçam nossas aspirações, nos preenchem de inspirações, expandem nossas intuições, firmam nossas intenções e curam nossas emoções. A fórmula está em ir para dentro. A busca começa e termina no nosso próprio centro. A mudança só acontece quando começa no nosso interior. Um autoconhecimento muito esclarecedor. Aprendemos que ninguém e nada é inferior ou superior. Somos todos aprendizes do caminho do amor, tentando sarar as ranhuras que causam dor. Já no cipó existem outros princípios ativos, tal como a armalina e a armina, moléculas que se ligam a receptores de serotonina e dopamina, tipo ouro e diamante extraídos de uma mina, desfile de um carnaval cerebral cheio de purpurina. É como tomar uma potente e nutritiva vitamina. Feitio é o tipo de liturgia em que o chá é preparado. Cada gota simboliza um trabalho muito dedicado, embebecido de propósitos para que o líquido seja abençoado, energia canalizada para que o resultado reflita um esforço triunfado. A ayahuasca só deve ser consagrada em forma de ritual. Não é recreação ou uma aventura trivial. Se trata de uma experiência existencial, de profundidade quase sobrenatural. Abertura para ressignificação emocional, é uma planta medicinal. Não é o tipo de brincadeira onde relaxamos falando besteira, ninguém está lá só de bobeira. Na ayahuasca, o papo é reto, é como firmar um decreto de compromisso com aquilo que é correto. É uma escola para acessarmos um canal direto que nos lembra das coisas que faz o ser humano se sentir completo. E não tem nada de secreto, é simplesmente deixar penetrar o afeto, o verdadeiro ancião de um coração repleto. O chá te conecta com a natureza, te faz sentir a sutileza, o pensamento da clareza. Miscigenação da religiosidade brasileira. Diferentes grupos, escolas e igrejas erguem esta bandeira, conquistando inclusive muita gente estrangeira. A ayahuasca ultrapassa qualquer fronteira. No Brasil, muito se deve ao Santo Daime e ao mestre Irineu, que confiou e colocou em prática toda a doutrina que recebeu, depois que na floresta esta medicina ele bebeu. Sem falar no padrinho Sebastião, um ícone do Santo Daime e toda a tradição. Dissidentes e ramificações vêm surgindo desde então. União do Vegetal e Barquinha também são exemplos desta espiritualidade e comunhão, cada uma com sua própria organização e formatação. A ayahuasca é consagrada até mesmo por quem é ateu, pois independente da crença, ninguém duvida do que com ela aprendeu. No saldo, uma sensação de que sobre a vida um pouco mais entendeu. Inestimável transmissão dos povos curandeiros, Shipibo, Runiquim, Yanauá e tantos outros mensageiros, etnias e linhagens de sábios guerreiros,
Índios da América do Sul, nossos ancestrais, nossos cavalheiros, nesta ciência, os pioneiros, exímios estudiosos e conselheiros. Na origem e no cerne de toda esta tradição está o xamanismo. No Brasil, muitas vertentes o misturaram com o cristianismo. Em geral, diversos grupos são resultado de um rico sincretismo e muitos incorporam elementos do hinduísmo e budismo. Atualmente até criou-se o termo neo-xamanismo. E mesmo para aqueles cuja lei seja o ceticismo, a ayahuasca pode proporcionar um convincente simbolismo. É infinitamente maior do que apenas esoterismo. Não se resume simplesmente a uma indulgência de hedonismo. Não objetiva estimular ideais de egocentrismo ou egoísmo, e tampouco tem relação com moralismo. A ayahuasca também é colo de mãe, acolhe diferentes clãs, intercâmbio cultural onde todos se respeitam e ficam fãs, Olimpíada do autodesenvolvimento, todas as tribos saem campeãs, navegação em que todas as tripulações são capitãs. No íntimo é preciso ter abertura, para que a ayahuasca te abrace com ternura. É como um banho que deixa a alma mais pura, um antídoto para a cura, dissolve qualquer tipo de amargura. A ayahuasca é muito poderosa, tranquilidade para absorver a compreensão preciosa, mesmo quando parecer que está tendo uma experiência dolorosa. Serenidade para transmutar a culpa penosa, coragem para assumir alguma mudança virtuosa. Quando soltamos a resistência teimosa, liberamos a mente de sua tendência ansiosa. No fundo, a ayahuasca tem potencial de ser muito bondosa. Com ela conseguimos desabrochar como a flor mais formosa, mas para isso precisa ser tratada de forma muito respeitosa, o que é muito diferente do que insistir em uma cautela medrosa. A ayahuasca é grandiosa, mas nem por isso é vaidosa, ela é apenas majestosa, um reino cor-de-rosa, uma terapia muito valiosa. E vale ressaltar, ninguém é obrigado a querer experimentar, e nem todo mundo vai gostar. Mas caso você sinta que a força está a lhe chamar, esteja aberto para tudo que a medicina vai lhe mostrar. Uma melhor pessoa você vai querer se tornar. Mas a vida vai continuar a lhe testar. Viver continuará sendo a arte de não escorregar. Lembre que a medicina poderá sempre ajudar no exercício constante de lembrar que é com a nossa essência que queremos conectar, para com alegria a manifestar. É com a nossa alma que devemos nos comunicar, para nesta existência genuinamente podermos brilhar. Espero que eu tenha conseguido um pouco mais sobre tudo isso explicar. Ha! Ficou gigante, desculpa quem aguentou até o final. Eu espero que tenha feito sentido. Eu espero que quem consagra sinta que eu usei as palavras corretas, as intenções corretas. Quem não conhece, eu espero que tenha conseguido entender um pouco melhor. E caso as coisas que estão escritas, que foram ditas, façam sentido, quem sabe a experiência vai fazer ainda mais sentido, né? Então eu não vou mais me alongar, desculpa. Obrigada pela atenção, pela paciência de me ouvir, pela confiança de me ouvir, pessoal. Tá exigindo bastante coragem fazer esses vídeos, mas aconteceu, surgiu e eu espero que isso chegue em boas mãos e corações querendo receber essa mensagem. Um beijo no coração falando nisso. Até a próxima. Beijão.